Voo cancelado revela uma cena surpreendente. Esposa e filho arrombando a porta para me encontrar. O coração de João batia acelerado enquanto ele se preparava para a viagem que poderia mudar sua vida. A promoção estava ao alcance das mãos e ele sonhava alto. Em São Paulo, a pressão da empresa o esgotava, mas a expectativa de brilhar em uma apresentação o mantinha firme. Mal sabia ele que a vida tinha outros planos. Ao chegar ao aeroporto, a tela anunciou: voo cancelado. Uma flecha de desespero atingiu seu peito. Como assim cancelado? Ele olhou para o celular, sua mente borbulhando de pensamentos caóticos. Não havia tempo a perder, precisava encontrar uma solução, mas a ansiedade crescia a cada segundo. Com a adrenalina escorrendo pelas veias, João buscou alternativas, mas tudo parecia desmoronar. Ao chegar em casa, o cenário que encontrou estava longe do que esperava. O apartamento, que antes era um lar acolhedor, agora parecia um campo de batalha. Maria estava de pé, com os olhos inchados de cansaço e preocupação, e Lucas, seu filho, tossia com uma intensidade que cortava o coração. A cena arrasadora o atingiu como um golpe. Ele jamais imaginara que sua ausência poderia gerar um impacto tão devastador. «João, você não sabe como eu precisei de você», disse Maria, a voz entrecortada pela emoção. Havia tantas coisas acumuladas, contas que não paravam de chegar, o aluguel atrasado e a saúde de Lucas em xeque. A cena arrasadora o atingiu como um golpe. Ele jamais imaginara que sua ausência poderia gerar um impacto tão devastador. «João, você não sabe como eu precisei de você», disse Maria, a voz entrecortada pela emoção. Havia tantas coisas acumuladas, contas que não paravam de chegar, o aluguel atrasado e a saúde de Lucas em xeque. João a olhou, tentando absorver cada palavra. As promessas feitas, os risos na mesa de jantar, tudo parecia tão distante, como se o tempo tivesse passado sem ele perceber. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O peso da responsabilidade sobre seus ombros crescia. João sentiu uma onda de desespero, mas também de clareza. O que adiantava escalar a montanha corporativa se sua própria família estava à beira do abismo? Ele sempre achou que o sucesso financeiro resolveria tudo, mas o que sua família realmente precisava era dele, presente, disponível. Enquanto observava Maria tentando acalmar Lucas, uma epifania tomou conta dele. Cada risada que preenchia a casa antes, agora se tornava um eco perdido. Ele percebeu que parecia ter se tornado um fantasma, mais preocupado com relatórios do que com os pequenos momentos que realmente importavam. Por que ele passou tanto tempo perseguindo um sonho que o afastava de tudo que amava? Aquilo o feriu profundamente. A luz do sol que entrava pela janela parecia fria e o espaço que deveria ser um abrigo se transformou em uma prisão. Ele precisava falar, precisava mudar o curso das coisas. E no fundo de seu coração, uma pergunta crucial o abateu. Até onde você iria para garantir sustento para aqueles que ama? João respirou fundo, as palavras dançando nos lábios. Era hora de abrir o coração e confessar a Maria que ele não estava preparado para sacrificar tudo. Com lágrimas nos olhos e a coragem que nunca soube que tinha, ele disse: «Maria, eu preciso falar com você». As palavras ficaram no ar, pesadas e carregadas de emoção. O que viria a seguir era um mistério, mas ele sabia que era apenas o começo de uma nova jornada. A expressão de Maria mudou com aquelas palavras. Um misto de expectativa e receio se desenhou em seu rosto. Ela sempre soube que João estava atormentado pelas escolhas que fez, mas nunca imaginou que ele abrira o coração daquela forma. A tensão entre eles era palpável, como se cada respiração contasse um segredo. «João, eu também precisei de você. Eu não sabia mais como lidar», respondeu Maria, a voz tremendo.
A barreira que existia entre eles começava a se dissolver, permitindo que sentimentos reprimidos saltassem para a superfície. Era verdade, o peso das responsabilidades nunca havia sido tão sufocante. Jonas olhou para Lucas, ainda tossindo, os olhinhos arregalados observando seus pais. O que ele veria? Um pai atarefado ou um homem disposto a enfrentar os gigantes da incerteza? Para onde as promessas de dias melhores haviam ido? A culpa corroía sua alma. Ele havia colocado o trabalho em primeiro lugar, deixando seus seres amados em segundo plano. Vamos encontrar um jeito, João. Juntos, Maria disse, agora mais firme. Isso fez seu coração palpitar de esperança, mas também de medo. Como vamos fazer isso? O aluguel, as contas, a saúde do Lucas. É muita coisa, ele exclamou, a voz elevada pela dor. Eu sei, mas eu não estou sozinha nessa. Lembra aquelas noites em que apenas ríamos juntos? Nós podemos resgatar isso. Só precisamos ser uma equipe, ela falou, pimpontando na essência do que eles haviam sido. As memórias dançaram entre eles, como sombras de dias mais felizes. João sentia um calor percorrer a barriga. Uma possibilidade de felicidade verdadeira parecia se acenar à sua frente. Seria possível voltar a ter aquelas noites descontraídas em que a única preocupação era qual filme assistir? Por que eu deixei isso escapar? Ele se perguntou em voz alta. Maria caminhou até ele e segurou suas mãos. Porque você estava tão focado em resolver tudo que não percebeu que o mais importante já estava aqui. O que você faz é importante, mas quem você é tudo, falou suavemente. Os olhos de João ficaram marejados. Ele não queria ser esse homem que vivia apenas para o trabalho. Ele queria novamente ser o pai divertido, o marido amoroso. A palavra mudança ressoava em sua mente, como um chamado. Mas o que significaria isso? Estava disposto a largar tudo por essa nova vida? A incerteza lhe assombrava. Causava um frio na barriga. Eu precisar encontrar outro emprego, pensou. Porém, e se isso significasse ganhar menos? E se suas ambições o deixassem à deriva, lutando para sustentar a família? Maria pareceu ler seus pensamentos. A segurança financeira não é a única maneira de proporcionar amor e estabilidade. Ser presente é o que vale, ela murmurou, como se estivesse inserindo as últimas peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Sim, ele queria mudar. Mas o que isso significaria para o futuro deles? Uma relação verdadeira tem altos e baixos, repleta de desafios, e isto poderia ser só o começo de uma nova história. Mas e se eu falhar? João perguntou, olhando nos olhos da mulher que nunca deixou de acreditar nele. E se nós falharmos? Falhar faz parte da vida, mas eu prefiro ter você ao meu lado lutando do que você longe buscando um sucesso que não nos faz bem, ela respondeu, a sinceridade em sua voz ecoando na sala. João assentiu, sentindo o peso das palavras. Havia uma nova perspectiva, um novo caminho a seguir. Tudo o que precisavam era de um passo à frente, e ele estava disposto a dar. Mas o que aconteceu quando esse passo foi dado? Havia ainda muitas perguntas no ar. A vida estava prestes a apresentar muitos desafios, e o futuro deparava-se diante deles em forma de mistério. Com o coração acelerado e as expectativas elevadas, João só sabia de uma coisa: o verdadeiro desafio estava apenas começando. Será que eles conseguiriam superar juntos? O sol começava a se pôr, tingindo a janela da sala com um tom alaranjado suave, enquanto João respirava fundo, tentando deixar a tensão para trás. Maria estava ao seu lado, e por um momento os olhares deles se encontraram como se as palavras trocadas fossem luz para um novo começo. Eu vou tentar, disse João, quebrando o silêncio que se estabelecera. A decisão estava tomada, mas a incerteza ainda pairava no ar. O olhar de Maria brilhava com uma mistura de expectativa e amor, e isso o encorajava a prosseguir. E eu estarei aqui, assim como sempre estive, ela respondeu, com a certeza que só o amor verdadeiro pode transmitir. O sorriso dela era como um bálsamo, e cada canto do coração de João pulsava com mais força. Ele não estava sozinho nessa jornada. Os desafios pareceriam menores, sabendo que teriam um ao outro para enfrentar.
Mas e o Lucas? João disse, olhando para o filho que brincava no chão, completamente alheio às conversas adultas. E as contas do próximo mês? A realidade sempre parecia invadir o momento com sua frieza. Maria aproximou-se do filho e o abraçou, olhando para João com uma expressão serena. Vamos dar um passo de cada vez. Podemos diminuir algumas despesas. Eu posso procurar aprender algo novo. Vamos fazer o que fizer falta para estarmos juntos e felizes, João. O tom de Maria era firme e decidida. Aquilo fazia sentido. E em vez de sentir medo, uma onda de esperança começou a invadir o peito de João. A ideia de um recomeço ressonava. Mas, ao mesmo tempo, havia um vazio dentro dele, um medo horrendo de como a mudança poderia afetar sua família e o modo como viviam. Eu não quero que o Lucas sinta essa insegurança, murmurou João, a insegurança distorcendo sua voz. Ele sentirá sua felicidade, João. Isso é o que importa. Vamos deixar que o amor seja nossa base. Se estivermos bem, ele também estará, Maria respondeu, com confiança. Os olhos de João brilharam, não apenas porque as palavras dela podiam ser verdadeiras, mas porque ela realmente acreditava nelas. Ele não queria mais ser apenas alguém que voltava para casa cansado e triste, sem tempo para brincar ou apenas rir ao lado de seu filho. Decidido, João evitou atirar-se nas reviravoltas que o futuro poderia trazer. Ele precisava fazer um plano, e esse plano precisava começar a partir daquela noite. Certa de que estava disposta a mudar, Maria tomou os primeiros passos. Amanhã faremos uma lista do que precisamos e do que podemos cortar. Que tal um jantar especial para celebrarmos nosso recomeço? A ideia de um jantar trouxe uma nova energia ao ambiente. O aroma da comida, o riso leve e a conversa descontraída poderiam ser o primeiro passo em direção à reconstrução daquele elo que muitos consideravam perdido. Enquanto pensava em como seria passar mais tempo com Maria e Lucas, a campainha tocou inesperadamente, quebrando a atmosfera leve daquele momento. Um frio percorreu a espinha de João. Quem poderia ser tão tarde da noite? Vou atender, disse ele, com uma leve tremedeira na voz. Ao abrir a porta, o que viu o deixou sem palavras. Maria e Lucas estavam juntos e a confusão em seu olhar não ia embora. O que eles estavam fazendo ali? Uma tensão emergiu de novo, agora misturada com uma nova expectativa. Logo, a situação se tornaria reveladora. O que aqueles dois estariam escondendo? João olhou nos olhos de Maria e a verdade pulsava em seus olhares. Eu não quero só novos começos, falou João para si mesmo, enquanto se preparava para desvendar o que estava prestes a acontecer. Mas uma coisa estava clara, aqueles seriam momentos decisivos. O futuro deles dependia disso. O dilema estava diante dele, mas era agora que tudo ia mudar. Após respirar fundo, João sorriu, pronto para enfrentar o que fosse. Contudo, ele sabia que toda a realidade de sua vida estaria em jogo, e a pergunta que o acompanhava agora era: eles estariam prontos para suportar a verdade que se desenrolava à sua frente? João sentiu cada músculo do corpo tenso, enquanto a porta se abria lentamente. Ele se preparou para o inesperado, mas a visão à sua frente o surpreendeu ainda mais. Não era só Maria e Lucas fazendo algo que o deixaria intrigado. Havia mais alguém ali, uma figura familiar, mas que ele não esperava ver naquele contexto. Era Ana, sua irmã, com uma expressão preocupada estampada no rosto. Desculpa a invasão, mas eu não sabia o que fazer, disse Ana, a voz trêmula. Maria, eu espero que você me entenda. O coração de João acelerou. Maria olhou para Ana com a mesma confusão que estava estampada no rosto de João. O ambiente, que antes estava repleto de esperança e carinho, agora parecia envolver um mistério extremamente denso, quase palpável. Do que você está falando, Ana? Perguntou Maria, a preocupação se transformando em uma nuvem sombria em seus olhos. O tom dela misturava confusão e uma ponta de defesa. Nota-se que algo mais profundo estava em jogo. João, é que eu fiquei sabendo de algo e simplesmente não consegui ficar quieta. Você precisa saber. O olhar de Ana estava fixo em João, distante, como se estivesse tentando decifrar as reações que ele não sabia se estava prestes a mostrar. É sobre o seu trabalho. Tem algumas pessoas comentando coisas.
Corações acelerados, a tensão na sala aumentava. João sentia um frio na barriga, os pensamentos se atropelando. O trabalho, a instabilidade, as incertezas que ele já havia mencionado na conversa com Maria de minutos atrás. Ele já estava lutando para entender como construir uma nova vida, e agora aquilo parecia a última gota d'água. Você precisa ser direta, Ana. Isso não é hora para meias palavras, João respondeu, sentindo que suas palavras saíam com um tom brusco. O estresse assumiu conta dele, e ele arriscava se defender com a franqueza que sua irmã sabia que ele precisava. Houve uma reunião na empresa e parece que eles estão pensando em demissões em massa. Seu departamento pode ser um dos mais afetados. Eu só queria que vocês soubessem antes que isso saísse na mídia, Ana disse, a agonia dançando em seu olhar. Um silêncio pesou sobre eles, como uma nuvem carregada prestes a explodir. As palavras de Ana reverberaram dentro de João, um eco incessante que parecia distorcido e insano. O que ele havia decidido com tanta esperança alguns instantes atrás, agora se esvaía como areia entre os dedos. Maria colocou as mãos nos ombros de João. Seu toque era um lembrete da conexão mais forte que tinham. Vamos lidar com isso juntos, não importa o que aconteça, nós vamos encontrar um jeito, ela disse, com a doçura que sempre lhe fora característico. Ao mesmo tempo, havia um tremor nas suas palavras, um reflexo da própria incerteza. Mas e o jantar? E a nova vida que estávamos começando a imaginar? João sussurrou, como se cada ideia estivesse esvaindo na frustração. Ele se sentia sufocado, impotente em meio ao que deveria ser um recomeço. Ana olhou ao redor da sala, sentindo o peso da situação. Desculpem-me por interromper esse momento, mas achei que deveria contar. Vocês são família, e é isso que fazemos, certo? A tensão havia mudado de direção. O que antes era sobre esperança, agora se tornava um quebra-cabeça complicado de decisões difíceis e novas realidades. João percebeu que aquela noite seria uma das mais importantes de suas vidas. Estamos juntos. Nessa, reafirmou Maria, segurando a mão de João com força, como se o gesto fosse um pacto silencioso de união em meio ao caos. João olhou nos olhos dela e viu não só amor, mas um novo desafio. Eles teriam que enfrentar a verdade juntos, não importando quão dura ela fosse. O que não esperavam era que um novo telefonema, aguardado em silêncio, interromperia seus planos mais uma vez. João se virou quando o celular vibrava sobre a mesa e uma mensagem de um número desconhecido estava prestes a adicionar mais um elemento àquele turbilhão emocional. Quando as coisas já pareciam confusas, uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. O celular de João pulsou de forma insistente, como se quisesse furar o silêncio tenso que preenchia a sala. Ele hesitou, o coração disparado, e então, em um ato de impulso, pegou o aparelho. Na tela, a mensagem era curta, mas sua carga emocional era pesada. João, precisamos conversar. Não é seguro, é sobre a empresa. Os olhos de todos se voltaram para ele, ansiosos, mas ele não conseguia desvendar se aquela mensagem era uma pista de esperança ou de mais problemas à vista. O frio na barriga voltou, intensificado pela iminência de uma verdade que ainda não conhecia. Quem é? Ana perguntou, entre nervosismo e curiosidade, enquanto Maria se inclinava para tentar olhar a tela. Não sei, é um número desconhecido, ele respondeu, a voz embargada. Ele se virou para a janela, como se o céu noturno pudesse oferecer alguma resposta. A escuridão lá fora parecia um reflexo de sua mente, cheia de perguntas sem respostas. Maria se aproximou, puxando a atenção do celular. Você vai abrir? Ela estava tão preocupada quanto ele, e João podia sentir a vibração de sua ansiedade pairando no ar. Abrindo a mensagem, as palavras começaram a criar ondas de desconfiança. A diretoria se reuniu à noite. O que está previsto pode impactar mais do que você imagina. Cuidado! As últimas palavras se destacaram em meio ao resto, como se gritassem por sua atenção. Sentiu o peso do aviso, uma segunda chance que poderia não existir mais. Cuidado com o quê? O que isso significa? João falou, mais para si do que para os outros. Os olhares estavam fixos nele, como se sua reação pudesse mudar o rumo de tudo. Maria tomou a frente, buscando clareza.
João, talvez você deva responder. Descobrir quem está por trás disso pode ser crucial. A urgência em sua voz o impulsionou, despertando uma faísca de coragem. Antes que pudesse fazer algo, uma nova mensagem chegou. É um aviso. Haverá mudanças drásticas. Aqueles que ficarem na empresa podem estar em risco. O que você decide pode mudar tudo, João. Ele sentiu o mundo girar ao seu redor. As promessas de uma nova vida estavam se desfazendo em meio a intrigas e inseguranças. Decidir o quê? A preocupação enfiava seus tentáculos na razão dele. Como alguém poderia decidir o futuro de tantos quando sua própria estabilidade estava ao seu redor como um castelo de cartas prestes a desmoronar? Seja direto e pergunte o que está acontecendo. Não é hora de hesitar, sugeriu Ana. A mesma determinação que ele conhecia desde criança, refletida em seu olhar. Está certo, murmura. E, com os dedos tremerem, ele começou a digitar uma resposta. Quem está por trás disso? O que exatamente está acontecendo na empresa? Enquanto aguardava uma resposta, o silêncio na sala tornava-se quase insuportável, uma mistura de medo e expectativa. Maria segurou a mão de João mais forte, quase como um lembrete do que estavam lutando para preservar. Subitamente, a campainha tocou, quebrando a tensão no ar. Era um som inesperado. Maria e Ana trocaram olhares. Quem será essa hora? Murmurou Maria, nervosa. João perguntou-se se deveria abrir a porta. A incerteza sobre o que viria a seguir se acumulava, uma nuvem carregada prestes a descarregar sua tempestade. E então, enquanto ele hesitava, uma nova mensagem chegou. Essa, além de inquietante, carregava um peso que João não esperava. Você não é o único que sabe. O que você não vê pode ser mais perigoso. Antes que pudesse processar o que isso significava, a campainha tocou novamente, dessa vez com mais insistência. O coração de João disparou. A resposta poderia estar além daquela porta. O que será que o aguardava? João respirou fundo, sentindo o ar pesado ao redor dele. A campainha continuava soando, como se exigisse sua atenção de uma maneira que não podia ignorar. As mensagens no celular giraram em sua mente, enquanto a dúvida e a expectativa se entrelaçavam em um nó apertado no seu estômago. Vou abrir, decidiu, com a voz tão firme quanto podia. Ana e Maria o observaram, seus rostos misturando preocupação e esperança. A campainha tocou uma última vez, acompanhada de um fraco chamado do lado de fora. João, sou eu. A voz inconfundível fez seu coração disparar. Era Bruna, sua esposa. João abriu a porta em um movimento quase automático. Assim que a porta se escancarou, ele ficou paralisado. Bruna estava pálida, os olhos arregalados e um brilho de desespero refletido neles. Em seus braços, uma criança pequena, Miguel, seu filho, que segurava um ursinho de pelúcia surrado. Miguel! Ele exclamou, os sentimentos se misturando em um turbilhão. Era um instante que ele não sabia se era de alegria ou angústia. O que aconteceu? Por que vocês estão aqui? Eu não sabia a quem mais recorrer, Bruna disse, a voz trêmula. Eu ouvi algo sobre a empresa. Falaram que você pode estar em perigo. Fui até o trabalho e a segurança não me deixou entrar, então decidi vir aqui. O pânico em sua voz era palpável e João sentiu seu coração se apestar. Mas como você soube? João respondeu, a confusão aumentando. Ele queria entender, mas o caos na mente não permitia. Uma colega sua, ela me mandou uma mensagem. Disseram que tudo estava prestes a mudar. Eu não sabia o que fazer e agora precisávamos de você, Bruna lhe contou, enquanto Miguel se escondia atrás de Bruna. João abriu a porta em um movimento quase automático. Assim que a porta se escancarou, ele ficou paralisado. Bruna estava pálida, os olhos arregalados e um brilho de desespero refletido neles. Em seus braços, uma criança pequena, Miguel, seu filho, que segurava um ursinho de pelúcia surrado. Miguel! Ele exclamou, os sentimentos se misturando em um turbilhão. Era um instante que ele não sabia se era de alegria ou angústia. O que aconteceu? Por que vocês estão aqui? Eu não sabia a quem mais recorrer, Bruna disse, a voz trêmula. Eu ouvi algo sobre a empresa. Falaram que você pode estar em perigo. Fui até o trabalho e a segurança não me deixou entrar. Então decidi vir aqui. O pânico em sua voz era palpável e João sentiu seu coração se apertar. Mas como você soube? João respondeu, a confusão aumentando. Ele queria entender, mas o caos na mente não permitia. Uma colega sua, ela me mandou uma mensagem. Disseram que tudo estava prestes a mudar. Eu não sabia o que fazer. E agora precisávamos de você, Bruna lhe contou, enquanto Miguel se escondia em seu pescoço, sentindo a tensão que pairava no ar. João ficou aturdido.
A mensagem que recebera se tornava ainda mais complicada. Imediatamente, a preocupação com sua família tomou conta dele. O futuro incerto da empresa agora afetava o maior tesouro de sua vida. Eu estou tentando descobrir o que está acontecendo, disse, tentando passar um sentimento de segurança para Bruna e Miguel. Mas, com isso, posso colocar vocês em risco também. Ele passou a mão pelo cabelo, lutando com a decisão a tomar. A verdade poderia gerar uma série de consequências indesejadas. Não podemos ficar aqui. O que você vai fazer? Temos que sair, não é? Bruna questionou, sua expressão misturando medo e determinação. Maria e Ana, que até então estavam em silêncio, trocaram olhares de preocupação. Maria disse: talvez seja melhor se vocês fiquem aqui até podermos ter certeza do que está acontecendo, mas precisamos agir logo. Neste momento, o celular de João vibrou mais uma vez. Ele olhou para a tela, onde se formava uma nova mensagem, e seu coração disparou novamente. Você não pode evitar o que está por vir. Alguém próximo a você pode ser a chave para entender tudo. Mas quem poderia ser? A sugestão de traição não desvanecia de sua mente. E agora, com Bruna e Miguel ali, o turbilhão de emoções só aumentava. Mãe, por que estamos aqui? Miguel perguntou, sua vozinha inocente penetrando a tensão como um sino. João olhou para seu filho, lembrando-se então da razão pela qual estava lutando. Ele precisava fazer algo, decidir. E velozmente, sua mente se concentrou no que deveria ser o próximo passo. A ameaça estava mais próxima do que imaginava. E Aloysius, o amigo, o colega que conhecia suas fraquezas e segredos, o que realmente sabia? A campainha tocou novamente, mas João já não sabia se conseguiria enfrentar mais uma surpresa. Ele olhou para Bruna, um fio de esperança cruzando seu olhar angustiado. O que ainda estava por vir poderia mudar tudo. E assim, antes mesmo de abrir a porta, uma voz ecoou dentro dele. Estou pronto para descobrir a verdade, ao lado de quem eu amo. João hesitou diante da porta. A campainha agora era um eco distante, quase como um chamado urgente de algo que estava prestes a acontecer. Ele trocou olhares resolutos com Bruna, que ajustou Miguel em seus braços, como se o protegendo de um mundo desconhecido. O menino, com os olhos grandes e curiosos, parecia captar a gravidade da situação, mesmo sem compreender completamente. Ele respirou fundo, reuniu coragem e puxou a porta lentamente. O que ela viu a fez estremecer. Aloysius estava ali, a expressão de susto estampada no rosto. O amigo trazia consigo não apenas a atmosfera de tensão, mas a sombra da verdade que João parecia evitar. Aloysius, o que você está fazendo aqui? A voz de João saiu mais baixa do que ele pretendia, um misto de alívio e preocupação. Eu vim te avisar, João. Você precisa correr. Não é só empresa. É mais. Perigoso do que parece, disse Aloysius, olhando para Bruna e Miguel com os olhos arregalados. Não podemos ficar aqui. Calma. O que você quer dizer com perigoso? Você está falando de uma ameaça? Quem está atrás de mim? João sentiu seu coração disparar. A situação ficava mais confusa a cada instante. É complicado. Eu tenho informações, mas não consigo explicar tudo aqui. Precisamos de um lugar mais seguro. Muitas pessoas envolvidas. Pode ser que tenham até pessoas dentro da sua empresa. A voz de Aloysius tremia. Os olhos de João notaram a preocupação genuína que ecoava em seu amigo. Nesse momento, Bruna deu um passo à frente. Sua postura defensiva revelou uma força que João não sabia que ela tinha. Ele tem razão, João. Precisamos agir. Vamos para a casa da minha mãe. Lá, pelo menos, teremos um respiro. Mas e o Miguel? E o que você sabe, Aloysius? Se tudo isso foi planejado, vai ser uma corrida contra o tempo. João balançou a cabeça, o nó na sua garganta se apertando ainda mais. Todo o seu sentido de proteção estava sendo desafiado. Vou explicar tudo no caminho. É urgente, por favor. Aloysius insistiu, parecendo cada vez mais nervoso. Você pode ficar com o Miguel, Bruna. Eu vou atrás de algumas coisas. João não queria deixar sua família, mas a necessidade de entender e se preparar era mais forte. João, por favor, Bruna murmurou. A angústia em sua voz refletia a fragilidade da situação. Ela se aproximou e Miguel a olhou com um olhar inocente, sem saber da tempestade a que se aproximava. Em um impulso, João decidiu que não poderia deixar tudo às cegas. Algo lhe dizia que era hora de buscar respostas. Com passos rápidos, ele se dirigiu até o quarto, cada segundo contando como um respiro pesado que o puxava para baixo.
Dentro do seu espaço, ele se apressou a pegar seu laptop e documentos importantes. A agonia de permanecer em contato com a realidade era crucial. Enquanto olhava para os objetos ao redor, as memórias lhe vinham e um sussurro de força surgia. Olhou uma última vez para a foto de família na mesa, Miguel sorridente, Bruna ao lado e tudo o que eles representavam. Quando voltou, encontrou Aloysius e Bruna em um momento de tensão silenciosa. Ambos pareciam que esperavam por sua decisão. "Estamos indo, precisamos ir agora", ele disse, a voz firme. Assim que se dirigiram para a saída, o celular de João vibrou mais uma vez e ele olhou para a tela. Uma nova mensagem. "Seja qual for sua escolha, lembre-se, a lealdade pode ser mais traiçoeira do que parece." O frio na barriga aumentou. Quem estava enviando essas mensagens? João começou a sentir um novo peso, não apenas pela pressão da situação, mas pela necessidade de saber quem realmente estava ao seu lado naquela hora fatídica. "Vamos, rápido!" Bruna puxou Miguel junto dela e João fez o mesmo. Mas no fundo, a dúvida ainda o consumia. O que de fato estava acontecendo? A verdade poderia ser mais sombria do que imaginava. Quando finalmente saíram, João se deu conta de que seus problemas apenas começavam. E a certeza de que a lealdade poderia ser indelicada o acompanhava, como uma sombra escura à espreita. Quem pode ser a próxima pessoa a revelar segredos a respeito do que está em jogo? Pensou, sem saber que os próximos passos poderiam expor muito mais do que ele estava preparado para enfrentar. O ar estava pesado, como se todos os problemas do mundo tivessem se acumulado naquele instante. João sentia a adrenalina pulsando nas veias enquanto avançava para o lado de fora. O mundo ali fora parecia tranquilo e indiferente, mas por trás daquela calmaria, uma tempestade se formava. Bruna segurava Miguel com força, seu olhar misturando ansiedade e firmeza. Aloysius seguia logo atrás, seu rosto ainda pálido, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar a qualquer momento. João teve um impulso de proteger sua família, mas não sabia como fazer isso sem entender a verdadeira ameaça. "O que a gente faz agora?" João perguntou, tentando parecer mais seguro do que realmente estava. "Vamos até a casa da minha mãe, ela tem um lugar seguro para nós." A voz de Bruna ressoou, firme e ao mesmo tempo carregada de incerteza. "É melhor não ser vista. Se alguém estiver observando, o último lugar que devemos ir é para um espaço conhecido." Aloysius aconselhou, olhando por cima do ombro como um gato na espreita. "Então para onde vamos?" João sentiu que as opções se esgotavam e a angústia começou a se infiltrar como uma neblina traiçoeira. "Tem um hotel por aqui, podemos nos esconder lá. Vamos!" disse Aloysius, puxando os dois para uma rua lateral. João balançou a cabeça, alinhando-se rapidamente ao novo plano. Enquanto corriam, João não conseguia afastar a sensação de que tudo ao seu redor poderia desmoronar a qualquer momento. Ele observava o rosto de Bruna, a determinação combinada com a preocupação em seus olhos, e olhou para Miguel, que parecia absorver tudo sem entender, inocente e despreocupado. O contraste entre a inocência do filho e a realidade sombria que enfrentavam o cortava como uma faca. No caminho, ele tentou ler as mensagens que ainda pipocavam no celular, mas tudo o que via era aquela frase inquietante sobre lealdade. O que iria fazer agora poderia mudar o destino de sua família para sempre. Se estava prestes a enfrentar uma traição, precisava estar preparado. Chegaram ao hotel. Aloysius fez o check-in rapidamente enquanto Bruna protegia Miguel ao seu lado. O ar-condicionado estava ligado, mas não conseguia resfriar a pressão crescente nos peitos de João. Entraram no quarto, um espaço simples, mas abrigado do caos que sentiam do lado de fora. "Vamos relaxar, respirar fundo e planejar o que fazer a seguir." João falava, mas sua voz estava longe de transmitir confiança. Ele precisava ser o pilar, mas a insegurança o dominava. Enquanto Aloysius começava a explicar as informações que havia conseguido, João não conseguia prestar atenção. Sua mente estava em um turbilhão entre perguntas, incertezas e uma pressão que o forçava a agir rapidamente. Foi então que ouviu uma batida na porta. Um peso no estômago fez seu corpo congelar. Bruna olhou para ele, seus olhos arregalados. Quem pode ser? Ele se segurou em uma cadeira como se a qualquer momento fosse desmoronar. Aloysius fez um gesto para que não abrissem, mas era tarde demais. A porta se abriu rapidamente e o coração de João disparou ao ver quem estava ali.
João, onde você estava? Estava preocupada. Você não pode simplesmente sumir assim. A voz de uma mulher conhecida fez sua cabeça girar. Era Clara, sua irmã mais nova. Mas a expressão dela não era de grandeza. Era a agonia de alguém que sabia mais do que estava dizendo. Ao fundo, outros rostos conhecidos surgiram, revelando que a sua família havia arrombado a porta para encontrá-lo. Estamos em perigo, Clara. Você não pode estar aqui. João conseguiu gaguejar, sentindo a pressão aumentar e um novo dilema surgir. Deveria sentir alívio pela presença de sua família ou temor pela situação que poderiam ter atraído. A angústia no peito de João aumentou, enquanto a tensão no ar se tornava quase palpável. Ele sabia que as respostas estavam a poucos passos, mas o que ele não fazia ideia era do quão profundo o buraco se tornaria. Quem mais sabe, João? Clara perguntou, a preocupação em seu olhar revelando que algo mais sombrio estava por trás de sua visita. João sentiu suas forças se esvaírem, mas antes que pudesse responder, o celular vibrou novamente. E ao olhar para a tela, o terror se instalou em seu peito. Você tem que escolher de que lado está. O que mais estava prestes a ser revelado? Ele precisava urgentemente de respostas. O silêncio que se seguiu à chegada de Clara era tão pesado que parecia sufocar todos ali dentro. João olhou para os rostos conhecidos que preenchiam o quarto, esperando que alguém dissesse algo, que trouxesse alívio ou até mesmo uma explicação para a situação. Mas apenas um eco de preocupação preenchia o espaço. Clara respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu não poderia ficar de fora, João. O que está acontecendo? Todos na família estão falando sobre isso. Sua voz tremia e seus olhos buscavam respostas em cada movimento do irmão. Precisamos de um plano e não podemos desperdiçar tempo. A Lúcius interveio, sua presença firme cortando a tensão no ar. João, se sua irmã encontrou a gente, pode ser que mais pessoas tenham notado o que está acontecendo. E se alguém está atrás de você, não há segurança em nenhum lugar conhecido. Mas como você soube que estávamos aqui? João forçou as palavras, tentando manter a calma. Eu ouvi falar numa conversa. Alguém comentou sobre uma traição. Um dos amigos de papai. Ele estava preocupado com você. Clara respondeu, o olhar dela se tornando mais intenso. Disseram que você estava em perigo. João fechou os olhos por um instante, absorvendo as consequências do que sua irmã dissera. A pressão em seu peito apertava cada vez mais, como se uma lâmina estivesse se afundando lentamente. O que mais não sabia? O que sua família sabia, mas não tinha coragem de dizer? Aloysius, percebendo a mudança na expressão de João, começou a intervir. Precisamos descobrir o que estão planejando. Você tem que me dizer tudo o que aconteceu, João. Cada detalhe é importante. Você não entendeu? João se virou, a voz quase alta demais. Eu não sei de nada. Estranhos estão envolvidos, mensagens estão aparecendo e agora minha própria família está aqui. E se alguém estiver os seguindo, se nossos rostos forem reconhecidos? A angústia explodia como um vulcão contido, desmoronando sua frágil resistência. Miguel, que até então estava nos braços da mãe, começou a chorar, sentindo a tensão no ar. Bruna acalmou o filho, mas a preocupação estampada em seu rosto refletia o coração de todos. A vida costumava ser simples, agora tudo parecia um pesadelo. O que vamos fazer? Perguntou Bruna, a voz baixa e hesitante, como se palavras muito altas pudessem quebrar o pouco de normalidade que ainda restava. João respirou fundo, tentando reunir suas ideias e seus medos. Um dilema se formava em sua mente. Se escolhesse proteger sua família, estaria se colocando à margem do que ainda poderia descobrir. Mas o instinto dizia a ele que precisava agir. Ele se voltou para Clara. Se você veio até aqui, significa que a situação é mais grave do que pensávamos. E se você sabia dos rumores, talvez tenha mais informações. Ele a observou com uma mistura de determinação e desespero. O que você sabe? Clara hesitou, o olhar dela desviando para os outros que estavam ali. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro. Eu soube que não é só você. Outros também estão em jogo, pessoas que você nem imagina. O celular de João vibrou novamente. Ele olhou a mensagem e seu coração parou por um segundo. Temos um traidor em nosso meio. As palavras se repetiam em sua mente. Ele afundou na própria incerteza, enquanto lembranças de rostos conhecidos e antigos amigos inundavam sua mente. Não podemos ficar aqui. Se já nos descobriram, precisamos agir rápido.
Para onde vamos? Aloysius insistiu, já se levantando. Se houver um traidor, precisamos inverter a situação. Temos que descobrir quem ele é. João solucionou, a decisão fervendo em seu coração. Mas fazer isso pode ser arriscado. E se... A porta do quarto estalou, interrompendo seus pensamentos. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Quem mais poderia estar ali? Ele olhou para Clara, Bruna e Aloysius, buscando um sinal de que estavam prontos para enfrentar o desconhecido. O medo se transformou em algo mais explosivo e expandido. Alguém já sabe que estamos aqui? E no silêncio que se seguiu, João sentiu que uma linha foi cruzada. O jogo havia mudado. Ele tinha que descobrir o traidor antes que fosse tarde demais. Mas a pergunta que o atormentava era: até onde ele iria? Para proteger a sua família? A tensão no ar estava quase insuportável. As palavras de João ecoavam enquanto ele observava a porta, a pressão administrando cada batida de seu coração. O grupo ao seu redor estava à beira de um colapso. Aquela era uma encruzilhada, e a próxima ação poderia mudar tudo. Precisamos agir, e rápido, disse Aloysius, o tom de urgência na voz. Se houver um traidor, não podemos estar em um lugar previsível. Temos que pensar fora da caixa. João assentiu, a mente fervilhando com possibilidades e riscos. Ele olhou para Bruna e Miguel, tentando reunir a força necessária para tomar decisões que garantissem a segurança deles. Devemos escapar para um lugar onde podemos planejar e ficar fora de vista, João afirmou, seu olhar firme sobre todos. Mas a verdade precisa vir à tona. Temos que descobrir quem está por trás disso antes que algo aconteça. Bruna chegou mais perto, segurando a mão de Miguel com força. Se há um traidor, quem você acha que pode ser? Algum amigo? O que você sabe sobre o seu trabalho? A preocupação que dançava em seu olhar era comum a todos ali, mas João precisava permanecer calmo. Eu sabia de certas alianças que estavam se formando, mas nunca pensei que poderia ameaçar a minha segurança e até a de vocês, revelou João, pensando em cada contato que fizera. Não podemos agir movidos apenas pelo medo, precisamos de um plano. Temos que manter as coisas em segredo, Clara interveio. Se formos para a casa da nossa mãe, pode ser um erro. Ela pode estar envolvida ou até mesmo cautelosa. Precisamos de um contato que não levante suspeitas. Foi então que Aloysius teve uma ideia. Eu tenho um lugar onde podemos ir. É uma antiga casa de campo, longe das luzes da cidade. Por que não vamos para lá? Sabemos que a maioria das pessoas não poderia nos encontrar em um lugar tão isolado. A luz no olhar de Maria iluminou a sala. É exatamente o que precisamos, um lugar seguro para nos reunir, onde possamos conversar e organizar nossas próximas ações. Certo, João concluiu, sentindo-se mais decidido. Mas precisamos agir rapidamente, vamos pegar o que for essencial e sair de imediato. Enquanto eles se preparavam, as olhadas para a porta continuavam inquietantes. O pensamento de que poderia haver espiões ou traidores próximos pairava no ar. João sentiu um frio na espinha. Com os olhos firmes em seu plano, a família começou a reunir rapidamente documentos importantes e pertences pessoais. Miguel brincou com seu urso durante a correria, um lembrete da inocência que todos desejavam proteger. Vamos, Miguel, precisamos partir, Bruna encorajou, enquanto ajustava a mochila nas costas. O garoto resmungou um pouco, mas logo se deixou levar pela ansiedade da mãe. Quando tudo estava pronto, Aloysius liderou o grupo pela saída dos fundos do hotel, evitando que qualquer olhar curioso os seguisse. As ruas estavam tranquilas, mas cada esquina parecia esconder um perigo iminente. No caminho para a casa de campo, a ansiedade cresceu um pouco, mas a determinação de João superou o medo. Ele sentia que era importante proteger cada uma das pessoas que amava, mas o peso daquela responsabilidade parecia maior a cada instante. Chegando à casa, o cenário reverberava nostalgia. As paredes antigas estavam marcadas por memórias da infância de João, um lugar que sempre foi o símbolo de união e carinho. Agora, poderia servir como abrigo em meio ao caos. Estamos seguros aqui, disse João, enquanto fechava a porta e olhava cada um com carinho. O grupo se reuniu na sala de estar, onde uma branda iluminação emanava a sensação de acolhimento. Precisamos conversar. Maria assentiu, a expressão de seriedade em seu olhar. Aloysius, você mencionou ter informações. Por favor, fale.
Foi aí que Aloysius explicou sobre os rumores da empresa e como ele tinha conseguido algumas informações não muito seguras, mas que indicavam movimentações estratégicas e reuniões secretas. Alguém anda em busca de informações sobre você, João, e a situação pode estar pior do que imagina. Algumas pessoas no setor estão dispostas a agir de forma traiçoeira. João sentiu seu estômago se revirar. Mas por quê? O que pode levar alguém a querer minha queda assim? Ninguém faz isso à toa. Pode ser por ciúmes, ambições mal resolvidas ou alguém que queira se livrar de concorrentes. Aloysius respondeu, mas o importante é que você se mantenha alerta. O celular de João vibrou novamente. Ele pegou rapidamente e viu uma novel message. Tome cuidado, o traidor pode estar mais próximo do que imagina. O clima pesou de novo. Quem poderia ter mandado aquilo? E por que a lealdade de seus amigos estava sendo questionada? Se esta mensagem é de alguém que conhece suas fraquezas, precisamos saber quem está ao nosso redor. Nós temos que definir o que fazer em seguida, Clara disse, quebrando o silêncio com a convicção que sentia. João olhou ao redor, vendo todos ali, temerosos mas determinados, e no fundo do seu coração algo valioso brotava. O que quer que aconteça, eu farei tudo para proteger vocês. Maria segurou a mão dele, transmitindo força. Nós estamos juntos nessa. Famílias são mais fortes quando enfrentam desafios unidas. E enquanto João olhava para os rostos de sua família, percebeu que sua determinação era renovada. Eles poderiam enfrentar o que viesse, mas apenas se permanecessem juntos, destemidos e leais uns aos outros. A porta se fechou, afastando o mundo exterior. Ali, em meio ao mistério e à ameaça, estavam prontos para lutar pelo que realmente importava. Agora era hora de buscar respostas, de descobrir a verdade escondida nas sombras. E na escuridão, João fez uma promessa a si mesmo. Ele não deixaria que seu amor se tornasse uma fraqueza. Aquela jornada apenas começava, e ele estava determinado a lutar por sua família até o último suspiro. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs de histórias emocionais compreendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.